O que a gente não tem de incentivo e facilidade para o artista aqui no Brasil, quando falamos da arte de fazer quadrinhos ou mangás, temos sobrando em talento. E para complementar a série de vídeos que eu estou fazendo sobre diversos ilustradores nacionais que mandam muito bem no que fazem, vou falar do sensacional Rei de Lata, do autor Jefferson Ferreira. Essa obra é simplesmente de outro nível. Primeira coisa, se você consegue me entregar esse balanço na colorização, você já me conquistou. Falar sobre o Rei de Lata tive um efeito dominó de paz na minha mente. São ilustrações e mais ilustrações agradáveis e reconfortantes. Eu sou o Mac, não sou nenhum crítico profissional, mas sou extremamente observador e apaixonado por detalhar e mostrar para vocês cada pequena peça que compõe a arte dos cartunistas e mangakas. E hoje, ou melhor, essa semana, eu vou analisar de pertinho a arte de diversos artistas brasileiros. Então não deixe de seguir o canal para mais. Bora lá! Se vocês já me acompanham, sabem que minha arte iniciou com algo bem mais puxado ao cartoon, e que eu sou igualmente fascinado por estilizações simplistas e cartunescas. Então, essa análise vai ser bem importante para mim, e eu serei bem criterioso. Logo de cara, percebemos que o autor tem sua estilização própria, com feições curiosas, composições excêntricas na vestimenta e olhares que só quem tem o domínio nesse estilo pode entregar. Nessa primeira imagem, temos a entrega do personagem com um traço de contorno mais espesso, enquanto as linhas de detalhamento têm um calibre menor, quase metade da do contorno. E de longe, as linhas parecem retas, contínuas e extremamente perfeitas, mas de perto percebemos algumas sobreposições. E isso está longe de ser um defeito. Eu sempre digo, quem consegue aplicar ruídos na composição, sem interferir na mensagem da obra, só está aprimorando a ilustração. Então, mesmo tendo aquela sensação inicial de uma obra baseada em traços de cartoon, na verdade, temos algo muito mais complexo e trabalhado. E olha, uma curiosidade aqui. Em contraste com toda a composição que utiliza pincéis digitais, que simulam canetas, que despejam tinta em fluxo contínuo, o globo, o planeta que está na sua mão, tem seu preenchimento com a ferramenta de aerossol, spray ou borrão, sem a delimitação do contorno dos países e continentes, com a linha em preto. Então, dito isso, com essa jogada, o que podemos esperar nessa obra? Será que o Jefferson vai brincar muito com essa mistura de efeitos? Vamos ver, vamos lá conferir. Passo de página e o cara já me quebra de primeira. Pô, cara, difícil bancar o difícil assim. As ilustrações perdem as cores, mas entregam em contrapartida um único tom pastel, que amacia os meus olhos. As linhas passam a ser de um vermelho leve ou vinho, enquanto o cenário fica em laranja, mas não antes de ser amenizado por um leve efeito reticulado, o que suaviza ainda mais a cor, entregando algo ainda mais de transição. Eu sei que essa imagem está retratando o passado. O Jefferson escolheu a melhor maneira de transicionar entre as faixas de tempo, entre o passar dos anos na história. E quando lemos os quadros, percebemos o porquê exatamente da escolha desses tons. Vou te mostrar. Mas antes, eu tenho que dizer que esses balões de fala do narrador, que dividem a introdução com um parágrafo em cada quadrado desse, tem um planejamento de storytelling muito bom. Cada parágrafo com início, meio e fim, bem definidos, e que imergem muito o leitor. No caso, me imergiu muito. Veja só. Esse mundo sempre passou por várias guerras, todas destrutivas, mas foi a última que causou o maior impacto. Duas grandes nações consideradas como as maiores potências mundiais entraram em guerra. Marte era conhecida por sua grande tecnologia e Vênus por seu grande conhecimento biológico. Tal confronto não acabou nada bem para um dos lados, pois Vênus tinha como triunfo uma arma capaz de desconstruir o organismo de qualquer ser vivo em poucos meses. Ao ser atingido por essa terrível arma, Marte se rendeu imediatamente. As substâncias foram se alastrando pelo ar, formando grandes nuvens alaranjadas e permanentes no céu do país. E o Jefferson continua sua ambientação de modo fenomenal e completa, sem lacunas na história e com muita transparência, mas vamos passar para os quadros mais atuais na história do quadrinho e ver como ele trabalha suas ilustrações. Temos uma demonstração urbana com características bem próprias. Logo perto da gente, o prédio mais próximo impõe uma presença mais forte, e eu fiquei na dúvida se ele fazia isso
ao aumentar a espessura da linha ou com efeitos de profundidade aplicados nas cores e sombreamentos. Então fui fazer o teste. A linha de fundo ela não é tão menor do que a linha do primeiro plano, ou seja, o Jefferson realmente consegue aplicar esse degradê de sombras e luzes de uma maneira muito legal e muito eficiente. E quando eu falo das características próprias, são as características da ambientação. Me refiro ao efeito de bronze que ele usa ao adornar as construções. Sobre os testes que eu me perguntei lá no início se ele ia fazer, temos aqui um exemplo. Vemos as árvores ao fundo sem um contorno definido, o que me dá um contraste curioso a todo o resto do cenário que recebe uma linha preta, inclusive nos musgos na parede, que seriam a minha primeira opção caso eu fosse escolher retirar a linha de algo. Justamente por isso, eu adorei. Atendeu muito as minhas expectativas no critério surpresa. Mas olha, eu preciso pular algumas cenas. O trabalho do Jefferson é um daqueles que eu tranquilamente ficaria analisando por horas. Eu vou tentar ser mais objetivo. Temos a apresentação do personagem, que entrega gestualidades fortes e que provavelmente vão compactuar com a sua personalidade durante o trajeto do quadrinho. Cenários com cores no mesmo tom e um alocamento dos elementos sempre planejado, nesse caso para enaltecer o reinado do personagem, que está no centro, no seu trono, e por acaso ocupa mais que um terço da composição. Temos closes, mudanças de câmeras, mais uma vez agregando diversidade e dinamicidade mesmo em cenas mais lentas, inclusive também em elementos individuais, como mãos e armas. O plano de fundo sempre varia, e temos desde efeitos que esmaecem aos poucos até aqueles que complementam o fundo com emaranhados que lembram teias. Então, por fim, chegamos ao momento uau! E aí, ao emitir um fluxo de energia que é exalado da sua mão, a luz dessa mesma energia faz com que a sombra se projete no personagem, mas temos duas cerejas do bolo aí. Primeiro, o efeito tridimensional que a composição dá ao colocar a mão sobrepondo o espaço vazio entre os quadros e os dois quadrinhos depois. E depois, um detalhe que eu acho que não é todo mundo que percebe. Ao fundo, no plano vermelho, temos tanto as nuances de cor do próprio vermelho, que vai escurecendo e pendendo para o preto, e por fim a utilização de um preenchimento quadriculado, bem leve, ali no canto, o que mostra esmero e detalhismo por parte do autor, o Jefferson. Cara, que dedicação! De certeza você ama o que você faz. A velocidade chega e temos linhas de enfoque brancas e pretas, balões expressivos, onomatopeias flutuantes e cada vez mais surpresas. Caramba! Cara, que obra, meu irmão. Infelizmente eu não consegui analisar nem metade do que eu queria, o tempo acabou. Vou ter que separar isso em vários vídeos, então eu peço desculpas. Mas se eu pudesse concluir essa análise parcial, eu diria que não é tão comum encontrar um autor com tantas qualidades técnicas como as que o Jefferson entrega. Até agora, no pouco que eu vi, ele não tem furo na narrativa, na escrita, no planejamento, na estilização própria e no uso de efeitos. E eu não tô falando isso para puxar o saco de ninguém. O cara realmente é top internacional. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler toda a obra, com calma, fazer um consolidada e trazer um vídeo mais completo, mais claro. Só se vocês comentarem aí embaixo. Traz o Rei de Lata de novo. E é isso aí, galera. Essa foi somente a minha percepção. Então se você tiver mais pontos para complementar a nossa análise, deixa aí embaixo também. E não deixe de dar o like, pois isso me ajuda muito e faz o meu trabalho crescer. Compartilhe o vídeo para seu amigo, para quem curte, e também, se não é inscrito, inscreva-se. Essa semana teremos muito mais mangás brasileiros. Valeu, falou, até mais e tchau!